Olá, sejam bem-vindos de volta, dando continuidade ao nosso MBA em Perícia e Avaliação Mercadológica de Bens Imóveis Urbanos e Rurais. Nós vamos estudar sobre a possibilidade da realização de novo negócio jurídico e da dação de pagamento relacionada à alienação fiduciária de bens imóveis. Nós sabemos que é proibida o pacto comissório no direito brasileiro, nós falamos isso em outra aula. Então há uma discussão na doutrina e na justiça sobre a possibilidade de dar dação em pagamento de um imóvel para pagamento de uma dívida relacionada, garantida através de uma alienação fiduciária de bem imóvel. A dação em pagamento ela é prevista no artigo 356, que fala o seguinte: o credor pode consentir, ou seja, aceitar em receber prestação diversa da que lhe é devida. Em regra, todas as prestações são em dinheiro. Mas se você não tiver como efetuar o pagamento de alguma prestação em dinheiro, você pode oferecer a dação em pagamento de outro bem. Você pode dar um veículo em pagamento, pode dar um imóvel em pagamento. Então a discussão é a seguinte: se na hora que é cobrar de uma dívida, se o devedor ele pode dar o imóvel em pagamento, o seu direito sobre o imóvel em pagamento para a quitação dessa dívida. Ou seja, ainda tem ali o credor tem a propriedade resolúvel, só que o devedor ele abre mão dos seus direitos aquisitivos sobre aquele imóvel e aquele imóvel e a dação em pagamento do imóvel, o credor ele recebe aquele imóvel sem necessidade de realizar leilão e sem necessidade de realizar todos aqueles procedimentos previstos na lei da alienação fiduciária de imóveis. A discussão é a seguinte: pode ou não o devedor transferir a propriedade do bem, aqui a propriedade plena do bem, através de uma dação em pagamento, e se o credor ficaria isento de realizar leilão desse imóvel? Aqui é plenamente possível, porque acontece, a vedação do pacto comissório é para impedir que o credor, ele abusando do seu direito, ele prejudique o devedor. Ou seja, se o credor ele tem ali um contrato que permite que ele fique com a propriedade do bem, independentemente de realização de leilão, muitas vezes esse credor pode se beneficiar dessa aquisição da propriedade, ele pode avaliar esse imóvel por um valor que não é o valor devido, porque ele vai ficar com a propriedade com um valor maior do que o valor da dívida. Por isso que é realizado o leilão. O leilão é realizado, se o imóvel for vendido por um valor superior à dívida, o valor remanescente será devolvido ao devedor. Mas nesse caso, a dação em pagamento ela é permitida, porque a dação em pagamento ela é um ato formalizado após a realização do contrato, após já ter constituído a dívida. Ou seja, o devedor, ele por livre e espontânea vontade, ele dá em pagamento esse imóvel, ele sabe exatamente qual que é o valor, ele pode se negar a dar em pagamento esse imóvel. Então, nesse caso, não haveria por que o direito impedir essa dação em pagamento, porque aqui no caso o devedor ele não está obrigado a dar esse imóvel em pagamento, mas ele dando em pagamento ele estará ciente das consequências, estará ciente de que ele dando esse imóvel ele não terá direito a eventual saldo remanescente de uma venda, entre outras coisas. Existe uma outra discussão sobre a dação em pagamento, no sentido de que só é possível a dação em pagamento de bem imóvel se o devedor for considerado solvente. O que é solvente? Solvente é quando uma pessoa ela possui dinheiro suficiente, patrimônio suficiente para pagar todas as suas dívidas. Uma pessoa se torna insolvente quando ela não tem patrimônio suficiente para pagar todas as suas dívidas. E aqui muitos doutrinadores defendem que só é possível a dação em pagamento quando o devedor é solvente, porque existe uma proibição prevista no artigo 129 da Lei de Falências, que fala o seguinte: que são ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômica e financeira do devedor, seja ou não a intenção deste fraudar credores. Daqui nós temos o pagamento de dívidas vencidas exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja prevista no contrato. Ou seja, lá na Lei de Falência nós temos essa proibição, isso é para evitar
a fraude contra credores, que é um desfazimento do patrimônio através de realização de dação em pagamento ou pagamento de dívida de forma diferente daquela que foi entabulada contratualmente. Muitas pessoas, muitos doutrinadores defendem que não é possível a dação em pagamento por um devedor insolvente porque isso estaria impedido por essa lei. Só que nós temos uma ressalva nessa lei de falências. Além disso, tem um outro ponto que é importante a gente verificar, que o Código Civil, no seu artigo 1365 e o parágrafo 8º do artigo 26 da Lei 9.514, eles não estabelecem ou nem definem sobre a necessidade da solvibilidade do devedor, ou seja, é possível a dação em pagamento e não há nenhuma restrição quanto à sua solvibilidade. E além disso, o parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Falência define que os créditos que são garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos ao efeito da recuperação judicial. Ou seja, como há na alienação fiduciária a transferência da propriedade resolúvel para o credor, e a regra como esse é um patrimônio de afetação, ele não é atingido pela recuperação judicial. Então, outros doutrinadores defendem que por causa desse artigo não se aplicaria a dação em pagamento nos casos de alienação fiduciária a exigência de solvibilidade do devedor. Além disso, não deveria haver óbices essa dação em pagamento, porque em regra a transferência da propriedade ela é feita no momento de assinatura do contrato, ou seja, no momento de assinatura do contrato há a transferência da propriedade resolúvel. Essa propriedade ela fica condicionada ali à realização de uma condição ou de um termo. Então, em regra, o credor ele já tem a propriedade sobre aquele bem, podendo essa propriedade ser resolvida após o pagamento de toda a dívida, que daí sim o devedor vai ter direito, vai ter a sua propriedade plena sobre o imóvel. Então, essa também é uma outra discussão. Como há essa transferência na assinatura do contrato, não haveria que se falar em nova transferência, mas sim na consolidação da propriedade plena através de um acordo de vontade entre as partes participantes do negócio. O que pode ser considerado uma fraude contra credores ou um óbice à realização da ação de pagamento seria a alienação fiduciária do imóvel quando o devedor já é insolvente. Vamos dizer que o devedor não possui patrimônio suficiente para efetuar o pagamento de todas as dívidas, ele vai lá e aliena fiduciariamente o imóvel. Aí sim poderia haver um reconhecimento de uma fraude contra credores. Eu trouxe aqui um caso interessante, um precedente interessante, que é proveniente do Tribunal de Justiça de São Paulo, decorrendo do julgamento do agravo instrumento número 22.41.607, 82/2017, 8.26.00, que foi relatado pelo desembargador Fortes Barbosa, que ele negou o provimento a um recurso, através do qual era pretendida a ineficácia de uma dação em pagamento realizada pela falida, ou seja, um credor da pessoa falida tentava tornar essa dação em pagamento ineficaz. E aqui nós temos uma decisão que fala sobre esse assunto, e aqui ela possui a seguinte ementa: falência, pedido de reconhecimento da invalidade do acordo celebrado entre a massa falida e o credor e homologado em juízo, proposto reconhecimento simultâneo da ineficácia da dação em pagamento realizada pela falida. Aqui nós tivemos o indeferimento, o exame do caso concreto, a constituição da garantia fiduciária sobre imóveis fora do termo legal de falência, ou seja, fora da época em que foi decretada a falência. Houve inadimplemento da dívida garantia, a dação foi realizada com fulcro no artigo 26, parágrafo 8º da Lei 9.514, e houve a celebração do compromisso de compra e venda referente aos mesmos imóveis na mesma data, com a manutenção da falida na posse. A situação ela não tem enquadramento no inciso 2 do artigo 129 da Lei 11.101, então houve a manutenção definitiva do direito real que já havia ingressado no patrimônio do credor antes do período suspeito. O período suspeito é o período de até 2 anos antes ali da falência da pessoa jurídica. Então, como não foi realizado isso antes do período, não foi realizado dentro do período suspeito, então não houve, nesse caso, o reconhecimento dessa fraude contra credores. Nesse caso, houve a antecipação dos efeitos produzidos pela execução da garantia, ou seja, aqui o juiz entendeu
que quando há o leilão, quando os leilões são frustrados de qualquer forma, a propriedade fica ali com o credor. Então, nesse caso, houve uma antecipação dos efeitos produzidos pela execução da garantia e houve um acordo posterior de desocupação desse imóvel com a finalidade de reduzir as despesas dessa massa falida com manutenção e conservação de imóveis. Como não foi verificado nenhum prejuízo aos outros credores, não houve caracterizado nenhuma invalidade desse negócio jurídico, então o desembargador entendeu que não havia nenhum motivo para tornar essa dação em pagamento ineficaz, porque no caso não houve prejuízo aos outros credores. Em regra, com a alienação fiduciária, como nós falamos nas outras aulas, haverá o leilão. Se no leilão for obtido um valor superior à dívida, o saldo remanescente voltará para o devedor e o devedor ele terá esse saldo remanescente entrando no seu patrimônio. Então, por isso haveria uma proteção aos outros credores. Mas se não houver, no caso concreto, uma dação em pagamento por um valor que seja inferior, um valor que seja vil, não haveria discussão sobre a realização ou não de fraude contra credores, porque a fraude contra credores seria a disposição de um bem de forma a prejudicar os outros credores. Então, com esse entendimento, é interessante vocês verificarem que há discussão jurídica sobre a dação em pagamento relacionada à alienação fiduciária de imóveis. Então, tem que tomar muito cuidado quando vocês estiverem diante de um caso em que vai ser realizada uma dação em pagamento de um imóvel que está alienado fiduciariamente. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque se houver essa dação em pagamento relacionada a uma dívida que é muito inferior ao valor da avaliação do imóvel, isso pode ser caracterizado como uma fraude contra os credores, uma fraude de execução. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado nesses casos. Pessoal, muito obrigado por hoje, espero vocês na próxima aula. Até mais. Terminei.